Olá, então vamos à revisão do primeiro bimestre das nossas atividades avaliativas, ok? A gente vai iniciar a revisão lá pelo primeiro capítulo, Problemas Sociais, Problemas Nuestros, em que nós vimos conteúdo também daquele capítulo, certo? Os conteúdos de revisão que nós temos são três conteúdos: vocabulário, problemas sociais, regras de acentuação e a sílaba tônica. Vocabulário sobre os problemas sociais está lá na página 6, tá? Do teu material, do teu livro, do capítulo 1. E nós temos lá na página 6 uma tabela com problemas sociais que nós estudamos em sala de aula, certo? A temática, aliás, esse vocabulário, ele faz referência à nossa temática desse primeiro capítulo, tá? Então, ao longo do capítulo, nós falamos sobre diversos problemas sociais, né? E aqui a gente tem esse vocabulário sobre alguns problemas, ok? Então, aqui nós temos alguns problemas sociais presentes em vários países do mundo, né? Então, em várias sociedades é possível encontrar esses problemas. Aí nós temos o seguinte vocabulário: o léxico desses problemas. Primeiro, nós temos aqui 18. O primeiro é 1. La violência, criminalidade. 2. La drogadicción y adicción. El tráfico, la delincuencia, la crisis económica, la corrupción de los gobiernos, el hambre, el desempleo, la miseria, el acoso, la contaminación, la mala salud, la mala educación, la falta de morada, la explotación sexual, la discriminação, la desigualdade e o racismo. Então, todos esses problemas nós já vimos, nós já estudamos, e só para relembrar o vocabulário, certo? Então, é interessante que vocês voltem a dar uma lida lá na página 6 para lembrar dessa temática que nós estudamos e o vocabulário que faz referência a essa temática também, certo? Depois desse primeiro capítulo que nós vimos, nós vamos lá na página, vamos ver, nas regras de acentuação, tá? Regras de acentuação, nós vimos lá na página 12, ok? Página 12. Eu coloquei um quadro aqui, regra general de acentuação. Aí eu tenho a classificação da sílaba tônica, tá? Mas antes de a gente iniciar, só para lembrar que lá na página 13 tem a definição quanto à sílaba tônica. A seguinte definição: según la definición de la Real Academia Española, la sílaba tónica es un sonido o sonidos articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre dos depressões sucessivas da emissão de voz. Entendeu? Então, a sílaba pronunciada com mais força, a sílaba pronunciada mais forte dentro de uma palavra é o que nós conhecemos e chamamos por sílaba tônica, né? E claro, se nós temos uma sílaba em uma palavra, nós temos uma sílaba que se pronuncia com mais força, as outras sílabas elas serão pronunciadas de maneira mais fraca. Então, essas sílabas mais fracas, só lembrando, nós chamamos de sílabas átonas, certo? Em geral, todas as palavras que têm mais de uma sílaba, elas possuem uma sílaba tônica, tá? E assim como na língua portuguesa, na língua espanhola, as sílabas tônicas elas se classificam de acordo com a sua posição dentro da palavra. Não é de qualquer maneira aleatório, não. Eu tenho uma classificação para essas sílabas tônicas dentro da palavra, tá? Então, a gente vai ver essas regras gerais de acentuação, tá? Que classificam essas sílabas tônicas, essas sílabas quando acentuadas ou não, tá? Porque não necessariamente a sílaba tônica ela será acentuada. Existem palavras que não têm palavras sem acentuação, mas que tem sílaba tônica sim, também, né? Então, só para a gente lembrar disso aí.
tá? Aí lá na página 13, tu tens uma tabela, classificação das sílabas tônicas. Lá na página 13 do teu primeiro capítulo também ainda, do livro, tá? Do primeiro bimestre. Ok? Então, a classificação das palavras segundo a posição da sua sílaba tônica pode ser em quatro classificações diferentes. Aí eu tenho eu tenho agudas, lianas, esdrúxulas ou sobresdrúxulas. No teu livro, a ordem tá a seguinte: aguda, nessa ordem, aguda, grave, liana, esdrúxula e sobresdrúxula, certo? E a gente tem a posição dentro da palavra. No teu livro, tu tem classificação e posição dentro da palavra, tá? Então, é o seguinte, aguda, a posição dela dentro da palavra é quando a sílaba tônica é a última, tá? Olha aqui, aguda, sílaba tônica, a última posição. Então, as palavras agudas têm como sílaba tônica a última sílaba de uma palavra. Aí tu tem aqui no quadro, na terceira linha, lá embaixo, um exemplo, autobus e vagão. Bus é a última sílaba e é acentuada. Se ela é acentuada, ela é a sílaba tônica. E se ela é a última sílaba, ela é uma palavra aguda. Vagão, da mesma forma, gon é a última sílaba e está acentuada. Se ela está acentuada, ela é a sílaba mais forte. E aqui está caracterizada como última sílaba. Se a última sílaba é uma palavra classificada como palavra aguda, certo? Ok. Palavras graves ou lianas, tá? São as palavras cujas sílabas tônicas são as penúltimas. Então, agudas, última sílaba tônica. Lianas, penúltima, tá? Penúltima. Olha aqui, eu não coloquei aqui a regra, eu não falei da acentuação das agudas, certo? Então, voltando aqui nas agudas, as palavras agudas, elas se acentuam quando terminam em consoante N ou em consoante S, tá? Elas se acentuam quando terminam em consoante N, em consoante S ou em vogal. Aí aqui no exemplo, autobus, última sílaba tônica acentuada terminada em S. Vagão, última sílaba tônica e acentuada terminada em N, certo? Ok? Então, eu tenho também as vogais, as sílabas tônicas acentuadas quando terminadas em vogais. Por exemplo, eu terei compreen, salion. Então, elas serão acentuadas, as agudas serão acentuadas quando terminadas em consoante N, em consoante S ou em vogal, tá? Essas regras de acentuação tu tem lá na página 14 do teu livro também, ok? Página 12 e 13. 12 e 13 tu tem a sílaba tônica e na página 14 tu tem a regra de acentuação, tá? Que são essas que estão aqui neste quadro. Então, voltando às lianas. As palavras lianas, elas têm como sílaba tônica a penúltima. E as sílabas tônicas das palavras lianas são acentuadas quando terminam em... Elas são acentuadas quando terminam em consoantes diferente de N ou S. Por quê? Porque quando elas terminam em consoante N ou S, elas passam a pertencer à regra das agudas, que serão acentuadas. As lianas, elas serão acentuadas consoantes, desde que não seja N ou S. Todas as outras consoantes menos N ou S. Aí eu tenho como exemplo aqui, mastil e futebol. Poderia ter outros exemplos, comic, arbol, lápis, útil,
tá? Aqui, futebol, eu tenho 2 sílabas, a última e a penúltima. A gente observa que é uma palavra terminada em consoante L, futebol, consoante L. E se terminar em consoante, ela vai ser acentuada. Ela vai ser uma palavra liana, tá? Então, a primeira sílaba, foot, é acentuada, porque termina em consoante, diferente de N ou S, ok? As palavras esdrúxulas, todas são acentuadas. Todas são acentuadas, tá? As palavras esdrúxulas, tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Então, agudas última, lianas penúltima e esdrúxulas antepenúltima. E todas são acentuadas. Todas, por exemplo, helicóptero, transatlântico, limite, música, oceânico, beníssimo, dentre outras palavras também. Todas serão acentuadas, tá? E eu tenho uma quarta sílaba, uma classificação para uma quarta sílaba. Se eu tenho agudas última, liana penúltima, esdrúxula antepenúltima, a sobresdrúxula é uma sílaba anterior à antepenúltima sílaba da esdrúxula. Tá? Então, aqui é uma quarta sílaba. E aqui também todas são acentuadas. Aí eu tenho como exemplo a reglamelo e a parcácelo, tá? Todas são acentuadas, ok? A gente tem aqui ainda uma relação de comparação com as regras de acentuação da língua portuguesa, só para a gente fazer uma associação aqui, tá? Então, eu tenho português e espanhol, primeira coluna português, segunda espanhol. As palavras agudas da língua espanhola, que tem a última sílaba como sílaba tônica, são as mesmas oxítonas do português, que também tem a última sílaba como sílaba tônica. As palavras graves ou lianas da língua espanhola são as paroxítonas da língua portuguesa, que tem como penúltima sílaba a sílaba tônica. As palavras esdrúxulas são as palavras proparoxítonas da língua portuguesa, que tem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica. E assim como no português, aqui todas elas são acentuadas, tá? As sobresdrúxulas é aquela quarta sílaba tônica, mas eu não tenho uma classificação de número 4 aqui no português, eu só tenho no espanhol. Então, eu não tenho no português, não existe uma classificação correspondente sobre as esdrúxulas, para as sobresdrúxulas, tá? Então, português eu tenho oxítona, paroxítona e proparoxítona. No espanhol, que corresponde ao português, aguda, oxítona, grave, paroxítona, esdrúxula, proparoxítona. E a sobresdrúxula eu não tenho uma correspondente no português, tá? Só lembrando aqui. Ok? Aqui eu tenho algumas observações com relação a essas regras de acentuação e sílaba tônica. Em espanhol, só existe um acento gráfico e se chama tilde, tá? É o acento correspondente ao acento agudo da língua portuguesa. Só existe este acento na língua espanhola, ok? Nem todas as sílabas tônicas, elas são acentuadas, nem todas, mas todas as sílabas que levam acento são tônicas, tá? Então, nem todas as sílabas tônicas são acentuadas, mas todas as sílabas que são acentuadas são tônicas, tá? As palavras monossílabas, ou seja, aquelas que só têm uma sílaba em geral, elas não são acentuadas, exceto nos casos de acentuação diacrítica. A gente já até estudou também a acentuação diacrítica, lembra? A acentuação diacrítica para fazer a diferença de significado, tá? Para diferenciar o significado de um termo para outro, se tratando de monossílabos, tá bom? Então é isso, criança, nosso conteúdo de revisão são esses 3 assuntos. Dá uma olhadinha no teu material para que tu possas fazer uma boa atividade avaliativa. Até a próxima semana, certo?